De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Web Rádio Meimei. É um enorme prazer estar em mais um domingo aqui com vocês para o nosso programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e no dia de hoje nós estaremos conversando sobre uma conhecida mensagem que André Luiz trouxe através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Busca e Acharás, que se chama Notas de Saúde. Então vamos ler brevemente aqui a mensagem de André Luiz, que diz o seguinte: menosprezo de alguém? Trabalhe e esqueça. Perseguição e discórdia? Trabalhe e pacifique. Inveja e ódio? Trabalhe e ame sempre. Ofensas no lar? Trabalhe e abençoe. Desilusões à frente? Trabalhe e renove-se. Censura e crítica? Trabalhe e agradeça. Intriga e maledicência? Trabalhe e silencie. Golpes e prejuízos? Trabalhe e siga adiante. Crueldade e traição? Trabalhe e desculpe. Em todas as dificuldades, trabalhe, ore e perdoe. Reconheçamos, porém, que em qualquer processo de sustentação da saúde, o primeiro passo será sempre trabalhar. Essa mensagem de André Luiz é uma mensagem extremamente importante para as nossas vidas e que merece uma reflexão de todos nós, que é o que nós buscaremos fazer neste dia. Muitas pessoas que leem essa mensagem se perguntam, mas o que isso que André Luiz nos está dizendo tem a ver com a saúde? Parece que André Luiz não falou de nenhum problema de saúde aqui. Ele não fala de nenhuma doença, ele não fala de nenhum estado de adoecimento que a gente esteja conhecido ou habituado a falar. E por que ele está dizendo que isso são notas de saúde? Vejam que nessa mensagem de André Luiz, ele vai retratar sobre o nosso estado de espírito. Então, por exemplo, quando ele começa dizendo, olha, menosprezo de alguém, como que nós nos sentimos quando somos menosprezados? Na frase seguinte, ele coloca, perseguição e discórdia, como que nós nos sentimos quando somos objetos de perseguição e de discórdia? Depois ele continua, inveja e ódio, como nós nos sentimos quando somos alvos da inveja e do ódio? E assim por diante, ofensas no lar, como nós nos sentimos quando somos ofendidos, quando sofremos desilusões, como somos criticados, quando somos também alvo de maledicência, de golpes, de crueldade, de traição. Como que nós nos comportamos diante das dificuldades da vida? Por que André Luiz nos alerta sobre essas situações? Nós já conversamos com mais aprofundamento sobre essa questão em programas anteriores, em que nós falamos a grande importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos sobre a nossa saúde. Eles são peças fundamentais. E isso não é hoje mais um alerta apenas que a doutrina espírita nos vem trazer, mas que a própria medicina já encontra uma quantidade muito grande de pesquisas e de informações que vem nos mostrar que o nosso estado de espírito, ou seja, aquilo que nós pensamos, aqueles pensamentos, e quando eu digo que nós pensamos, estamos dizendo daqueles pensamentos que nós nutrimos no nosso dia a dia, daqueles sentimentos que nós nutrimos no nosso dia a dia, aquilo que permanentemente nós estamos criando dentro de nós.
E isso a medicina tem mostrado que ele traz uma repercussão extremamente importante sobre a nossa saúde. Se os nossos pensamentos são bons, se os nossos sentimentos são bons, os efeitos sobre o nosso corpo são bastante positivos. Porém, se eles forem pensamentos ruins, se forem sentimentos ruins, as consequências sobre o nosso corpo físico também serão danosas. E não só sobre o nosso corpo físico, mas também sobre a nossa saúde mental, que também vai se deteriorando conforme a gente vai nutrindo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Então isso é algo que a ciência hoje traz de uma maneira muito concreta, mostrando para nós que as pessoas, por exemplo, que nutrem mais a raiva, elas são mais propensas a desenvolver um diabetes, elas são mais propensas a ter um problema no coração, como por exemplo um infarto, ter uma insuficiência cardíaca. São pessoas mais propensas, por exemplo, a desenvolver quadros mais depressivos, a ter distúrbios do sono. Então vejam quantas consequências isso não pode acontecer. Que as pessoas, por exemplo, que trazem consigo, por exemplo, muitas mágoas, elas, por exemplo, são mais propensas a serem mais depressivas, têm mais chance, por exemplo, de ter um câncer, porque carregam consigo pesos de sentimentos muito grandes dentro de si, e isso vai trazendo ao longo dos anos uma série de repercussões para o seu corpo físico e para a sua saúde mental. Então, quando André Luiz nos traz essa mensagem, ele está dizendo para nós uma receita para nós nos prevenirmos de uma série de doenças e para quando nós nos encontrarmos doentes, nós também nos tratarmos através dessa receita. Então ele faz uma prescrição para nós. Uma prescrição de quê? Uma prescrição de trabalho. E vejam só, por que André Luiz fala para nós que a gente tem que trabalhar? Olha, você está sendo menosprezado, você está sendo perseguido, você está desiludido, você sofre crítica, você sofre maledicência, traição das pessoas. Trabalhe. Para tudo isso, trabalhe. Por que André Luiz está mandando nós trabalharmos? Vejam só, o trabalho ele é uma ferramenta extremamente importante para a nossa transformação. E isso, Allan Kardec já havia nos ensinado lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele vai falar sobre a lei do trabalho, sobre a necessidade que todos nós temos de trabalhar. Por quê? Porque o trabalho ele é uma ferramenta de transformação. Então Kardec questiona isso, a espiritualidade, e os espíritos respondem a Kardec que o trabalho ele permite com que nós, espíritos que ainda estamos engatinhando na nossa escala evolutiva, que ainda nos encontramos na infância espiritual, com que a gente possa desenvolver o nosso intelecto. O trabalho ele permite que nós nos desenvolvamos intelectualmente e também permite com que nós desenvolvamos moralmente. O trabalho do dia a dia, aquele trabalho que exige o nosso sustento, que permite com que a gente possa pagar as nossas contas, com que a gente possa cuidar da nossa vida física, vamos dizer assim, ele é o trabalho que, em geral, permite mais o desenvolvimento do intelecto. E o trabalho, aquele que é feito do coração, aquele trabalho que a gente faz para ajudar as pessoas, aquele trabalho de auxílio, de amparo, de assistência àqueles que precisam. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que está longe de nós e que precisa de um alimento, ou que precisa de um amparo, ou que está passando por uma situação difícil. Eu estou dizendo até das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos companheiros de jornada que estão encarnados na mesma família. Estou falando dos amigos, dos colegas de trabalho, de todos. Todos estão incluídos aqui. Todos aqueles a quem a gente pode fazer o bem. Todos aqueles a quem a gente pode oferecer o melhor de nós. O nosso amparo, o nosso ouvido, o nosso sorriso, o nosso abraço. Todos aqueles que a gente pode amparar de alguma forma. Quando estamos fazendo isso,
estamos trabalhando no bem. Quando nós estamos em prece, em prol de alguém, estamos trabalhando em alguém. Quando nós estamos fazendo uma leitura edificante, estamos trabalhando para si mesmo, porque a leitura nos engrandece, nos modifica. E tudo isso permite com que a gente avance moralmente, com que a gente melhore moralmente perante a vida. E quando eu digo a vida, estou dizendo a nossa vida como espíritos. A vida eterna que nós... A vida eterna não, porque como espíritos nós não somos eternos, mas imortais. Mas essa vida imortal, a vida que nós temos como espíritos que transcende as inúmeras encarnações que nós vamos tendo ao longo da nossa jornada. Então o trabalho ele é muito importante e Kardec já havia nos orientado em relação a isso. E o trabalho ele serve para quê? Quando nós na doutrina espírita falamos assim, olha, a gente precisa auxiliar as pessoas que precisam, seja o auxílio físico, né, o auxílio material, quando a gente vai distribuir uma cesta básica, dar uma sopa, a roupa para a pessoa que precisa, seja o auxílio moral, espiritual, quando a gente faz o acolhimento da pessoa que chega lá no centro, quando a gente ouve uma pessoa que precisa de um amparo, que está passando por uma situação difícil, que quer desabafar com alguém, quando a gente, como eu disse, dá um sorriso, um abraço para a pessoa, faz um elogio, há tantas formas de nós ajudarmos as pessoas. Esse trabalho, ele é uma ferramenta super importante para nós. Uma ferramenta para quê? Para que nós possamos desenvolver em nós bons sentimentos, para que a gente possa desenvolver em nós as virtudes que Jesus nos ensinou. Então vejam, voltando na mensagem de André Luiz, quando ele diz lá, menosprezo de alguém, ele põe, olha, trabalhe e esqueça. Veja que tem alguma coisa na frente do trabalho. Então trabalhe e esqueça. Se tem perseguição e discórdia, trabalhe e pacifique. Veja que tem sempre alguma coisa adiante. Inveja e ódio, trabalhe e ame sempre. Ofensas no lar, trabalhe e abençoe. Desilusões à frente, trabalhe e renove-se. Vejam que sempre tem algo que acompanha o trabalho. Ou seja, é aquilo que nós temos que desenvolver. Então não basta só trabalhar, mas eu tenho que transformar aquele trabalho, transformar aquela ação em uma virtude, eu tenho que incorporar uma virtude. Mas não há nada melhor para que a gente possa incorporar todos os ensinamentos de Jesus, todas as virtudes que Jesus veio nos ensinar, a humildade, a simplicidade, a tolerância, o perdão, a fraternidade, o amor universal, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, a nossa capacidade de resignação, de resiliência, a nossa abnegação. A gente só consegue desenvolver isso pondo a mão na massa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, temos que ter uma ação para o bem, uma ação que busque realizar o bem. E é isso que André Luiz vem nos ensinar nessa mensagem. Se nós nos dedicarmos a isso, e não ficarmos gastando o nosso tempo com a ociosidade ou com coisas que não são construtivas, se quando a gente se pega doente, se a gente se encontra numa situação de adoecimento, a gente só fica naquele estado de lamentação, de queixa, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente só adoece mais. Agora, se nós buscarmos modificar isso, e quando eu digo modificar, é modificar dentro de nós. Vamos trabalhar, vamos fazer algo para o bem. Ah, mas eu não consigo fazer tudo. Nem sempre nós teremos condições de desenvolver todos os trabalhos, mas sempre alguma coisa há o que se possa fazer. Gosto de lembrar sempre o exemplo de Jerônimo Mendonça, que era um indivíduo que sofria de artrite reumatoide, vivia numa cama, cego com dores terríveis, e mesmo assim ele era um grande trabalhador espírita. Fazia muitas palestras, fazia tudo o que era possível, tudo que estava ao seu alcance. O Jerônimo não consegue pegar lá e entregar uma cesta básica, não consegue. Mas ele podia falar para as pessoas, ele podia consolar as pessoas. É a forma como ele tinha para trabalhar. Cada um de nós tem que encontrar a sua forma, aquilo que está ao seu alcance, dentro de suas possibilidades, porque todo trabalho é
engrandecedor e transformador para a criatura. É isso que André Luiz vem nos alertar. Fica aqui a nossa reflexão para que a gente possa cada dia mais desenvolver a nossa saúde. Um bom domingo, uma boa semana, um grande abraço a todos.